Vamos juntos. Vamos louvar ao Senhor. Não se comparam com a glória. Oh, aleluia. As tribulações desse tempo presente não se comparam com
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por essa tarde. Oh, aleluia! As minhas mãos eu quero levantar a Ti, Deus. Enquanto é isso aí, vai chegando mais gente, a gente vai louvando ao Senhor. Glória a Teu nome, Deus. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, glória ao Teu nome, Jesus. Oh, Senhor maravilhoso, nós Te louvamos por essa manhã, por essa tarde, Te bendizemos e Te exaltamos por mais um dia. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, paz do Senhor, shalom, e a paz de Cristo, que o Senhor possa estar preparado, que nós podemos estar preparados para que o Senhor possa descer e estabelecer o seu propósito na nossa vida. Preparamos um ambiente de glória, um ambiente da presença de Deus, um ambiente do qual o Senhor, Ele é mais do que bem-vindo, Ele é absoluto. E eu quero te pedir que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos falar sobre o sentido da vida. Aleluia! Qual é o sentido da vida, né, irmãos? Nós vamos falar sobre o sentido da vida, né? Eclesiastes capítulo 3, enquanto você procura aí, Eclesiastes capítulo 3, aleluia! Glória ao Teu nome, Jesus! Oh, aleluia! Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Igreja, vamos cantar Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Temos total liberdade nessa tarde, Deus. Ministra o nosso coração, Paizinho, de modo que entendemos aquilo que o Senhor quer transmitir nessa tarde. Dê sentido, Senhor, dê rumo, dê voz ao nosso destino. Seja conosco, Eu declaro Pai. todos os que estão cansados Nós declaramos aqui, nesta tarde a Tua soberania sobrecarregados. sobre nós. Entregamos O sobre Espírito Ti, do Senhor Deus, o nosso enche essa fardo, casa Deus. com Trocamos de refrigério. fardo contigo nesta tarde. Aleluia. Todos os que estão tristes, Seja conosco, Senhor, seja conosco, seja com as recebam agora o famílias, Espírito seja da com os meus alegria. filhos, ó Deus, onde quer que eles se Alegria do encontrem, seja Espírito. com a minha esposa no seu trabalho, seja comigo aqui nesta casa, Santo Espírito, nesse por condomínio, favor, Senhor, nesta cidade, gentilmente Deus, te estabelece o Teu pedimos, reino sobre nós, governo enche as senhorio sobre nossas nós. vidas. Oh, Senhor Jesus, seja aí desperta com a Tua igreja, Deus, desperta a Tua igreja, desperta no Senhor para sermos, para nós adornarmos as nossas vestes, porque o Senhor está vindo em nossa direção. Eis aí o noivo, aleluia, louvado seja o Teu santo nome. Te damos total liberdade, Espírito Santo, nesta tarde, te damos total liberdade para falar conosco, que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer cada vez mais, que eu desapareça, que o Senhor apareça nessa tarde. Oh, Senhor, toma a minha vida nesse momento, toma esse ambiente, ó Deus, toma a minha vida, Deus, aleluia,
Glória ao teu nome. Enche a minha vida, Senhor Deus. Aleluia. Enche-me com teu poder. Teu poder, Paizinho. Aleluia. Tu enche o meu ser. Levante suas mãos, Aleluia. diga: as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. meu coração. Seja absoluto por ti, Deus. Não só hoje, mas para todo sempre. Quero derramar diante de ti, diante do teu altar. Erguer o altar nesse lugar. As minhas mãos, vamos. Para que o Senhor possa se sentir à vontade. O ambiente da tua glória, Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Deus Santo, Deus Santo. Queremos te adorar na beleza da tua santidade. Queremos derramar o nosso coração diante da tua presença, Deus. Oh, aleluia, aleluia. Diante do teu altar, que nesta tarde nós apontamos Enquanto para o piano ti, toca, Deus. levante suas mãos mais uma Aleluia. vez, com as suas próprias palavras, não fique boca fechada, diga: enche a minha vida, Espírito Santo. Diga: eu preciso de ti, Espírito Santo. Enche essa casa com a sua glória, Espírito Santo. Por favor, irmãos, aumente gradativamente o volume da sua voz. Santo Aleluia. Espírito, te honramos. Oh, aleluia, te honramos, Senhor Deus. Acharei, meus irmãos, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 11, que vem dizer para nós assim: aleluia, tudo fez Deus formoso no seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aleluia! Glória ao teu nome, Deus. Tem mais um versículo aqui que eu queria estar desfrutando com os irmãos, mas o nosso texto básico é esse, né? O nosso texto básico é esse. Eclesiastes capítulo 11, versículo 3. Capítulo 3, versículo 11. Né? Tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo, né? E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Aleluia, como Deus é sábio, né? Como a sabedoria de Deus tem que ser louvada, exaltada sobre nós, porque diz assim no versículo 24 de Provérbios: com a sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem um sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. E aqui nós vamos entrar na palavra. Que nós vamos entrar, vamos descobrir junto, né? Vamos ser breve, mas vamos descobrir juntos. E eu separei 3 sentidos para nós, né? Eu separei 3 itens para nós desfrutarmos nessa tarde. Então, irmãos, qual é o sentido da vida, né? Qual é realmente o sentido da nossa vida? O que realmente nos move, né? Onde vivemos num mundo onde cada um de nós temos a nossa própria luta, né? E a nossa luta é contra nós mesmos, né? Nós às vezes lutamos contra nós mesmos. Então, onde cada um de nós temos uma luta que luta contra nós mesmos, o que nos move? O que nos leva a mover? E qual é realmente o sentido da nossa existência? A Bíblia vem dizer bem para nós que nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar
exaltar, bendizer o nome do nosso Abba, né? E nós precisamos, irmãos, nós precisamos crer, né? Crer em Cristo. Nós precisamos crer em Cristo, porque somente em Cristo a nossa vida ela tem sentido. O homem mais sábio, né, que nós acabamos de ler, que escreveu o livro de Eclesiastes, de Provérbios e de Cantares, Cântico dos Cânticos, né? Ele declara que tudo que há debaixo dos céus é vaidade. Salomão era alguém de uma sabedoria estabelecida, né? Ele fala: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma, porque sabedoria e inteligência elas andam juntas, porém são coisas distintas, né? Ele fala: pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as sortes de bens preciosos e deleitáveis. E o que Deus quer é o conhecimento dele, porque ele diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento das minhas palavras, né? O que o Senhor conhecereis a verdade, né? E a verdade ela nos libertará. Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos realmente crer em Cristo e não no Cristo que nós interpretamos, né? Porque a partir da nossa crença, a partir do Cristo que nós cremos, nós interpretamos ele à nossa maneira. E ele é um ser interpretável, né? Ele não cabe dentro do nosso ser, ele não cabe até mesmo dentro do nosso espírito. Tão grande, quão grande é o nosso Deus, né? E da mesma forma, né, nós devemos crer em Deus e não no Deus que nós interpretamos muitas das vezes. E como que nós interpretamos Deus muitas das vezes? Quando ele realmente não faz aquilo que nós projetamos, quando ele realmente fica em silêncio quando nós mais necessitamos, quando nós ansiamos ouvir a sua voz e ele permanece em silêncio. Mas o controle mais do que absoluto de todas as coisas ainda continua nas suas mãos. E da mesma forma acontece com a palavra, né? Qual é o crédito que você dá à palavra, né? O que você sente quando a palavra está sendo ministrada, porque da mesma forma acontece com a palavra. Nós precisamos crer nesta palavra, amar essa palavra de tal modo e não amar apenas a palavra que nos convém ouvir e interpretar. Porque muitos de nós gostamos de ouvir palavras palatáveis, né? Muitos de nós não gostamos de ser confrontados com a verdade. E a palavra de Deus, irmãos, ela é única e verdadeira. A palavra de Deus, ela é apta para ensinar, né? Ela é apta para ensinar, ela é apta para corrigir, né? Ela é apta para instruir. Então, e nós devemos de todas as maneiras, né, amar essa palavra. De todas as maneiras nós devemos de fato e de verdade nos entregar, crer que uma vez que o Senhor disse, ele fará. E ele tendo falado, tudo se cumprirá. Porque essa palavra traz à existência o inexistente em nossas vidas. Porque essa palavra, ela é capaz de mudar, né? Ela é capaz de mudar a nossa vida, a nossa natureza, o nosso problema, a nossa circunstância, né? A qualquer momento. Basta uma palavra, que nem Paulo fala a Timóteo: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Aleluia! Essa palavra ela é fiel. Deus falou e tudo se cumprirá conforme a sua palavra. Mas, voltando aqui ao nosso tema, né? Nós precisamos, irmão, na realidade, de uma reconfiguração, né? Nós precisamos reconfigurar a nossa vida segundo Cristo, né?
nós devemos reconfigurar a nossa vida segundo Cristo. E o que é reconfigurar? O que vem a ser uma reconfiguração, né? O que nós entendemos como refiguração, né? Qual é o ato de refigurar, né? Nós entendemos. E eu vou dizer aqui para você, refigurar é ajustar algo que não funciona mais, né? Quando você refigura algo, quando eu falo que precisamos de uma reconfiguração, reconfigurar a nossa vida, eu estou dizendo que nós devemos ajustar as nossas vidas, né? Reprogramar ou redefinir algo em nossa vida que perdeu o alinhamento original com os céus, né? Exemplo, um celular que trava, ele precisa de reconfiguração, porque o que trava é o sistema, e muitas das vezes o que trava é a nossa própria alma, né? A máquina que sai do prumo, uma máquina que sai do prumo, reconfigura o quê? Nós precisamos reconfigurar os ajustes e reajustá-la ao prumo certo, renivelá-la ao prumo certo, reposicioná-la na posição certa. E um software, né, corrompido pelos vírus, né, tem que fazer a reinstalação correta, na versão correta de um sistema. Então, irmãos, a nossa vida, ela precisa, né, desse alinhamento, ela precisa ser alinhada a esse ponto, né, a tal ponto. A esse ponto, nós devemos ter esse ponto de alinhamento, né? Totalmente voltado para a palavra de Deus, né? Então, Jesus, me perdoa. Então, por que eu estou falando isso, né? Precisamos de uma reconfiguração. Por que eu estou falando que nós precisamos reconfigurar a nossa vida segundo Cristo? Ele nos oferece uma nova versão, uma nova reconfiguração. Essa reconfiguração, ela está na pessoa de Cristo, com um novo sentido, uma nova versão, né? Uma nova configuração que somente Jesus pode nos conduzir à vida eterna. Ou seja, através dessa nova reconfiguração de vida, a tua vida, a minha vida ganha sentido. Paulo diz que ele considerou todas as coisas como nada diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo era alguém perseguidor da igreja de Cristo, até ele ter aquele encontro fadídico a caminho de Damasco. Quando ele encontra com Cristo, ele encontrou aquilo pelo qual ele perseguia, ele encontrou aquilo que iria satisfazer todos os anseios, ia preencher todos os vazios existenciais do seu coração, né? Por que eu falo isso, irmãos? Porque a morte em si, ela não melhora ninguém, né? A morte em si, ela não melhora ninguém. E nós não vamos ficar perfeitos, né, para ir bem para o céu. A morte não melhora ninguém, né? E nós não iremos ficar perfeitos para irmos ao céu, né? Mas nós seremos transformados. A Bíblia diz que nós seremos transformados num abrir e piscar dos olhos, né? Ainda que buscamos a cada dia, né, essa perfeição, nós morreremos no pecado. Por isso que o Senhor já determinou que o homem foi feito do pó, e o pó ele retornará. Então, a gente precisa entender mas o que de fato nos move, é isso que nós precisamos entender. O que seria do homem se Deus apenas o fizesse, como fez no Jardim do Éden, fez do pó da terra fez o homem. O que seria do homem se Deus não soprasse para dentro do homem e o homem passou a ser alma vivente, né? Então, irmãos,
A minha pergunta é, e o que de fato nos move? Né? E essa é uma pergunta que atravessa, nós vamos ter uma outra live, que essa live vai ser pequena para isso, esse assunto é exaurível, mas o que de fato nos move internamente, né? Pensa numa máquina, uma máquina poderosa, uma máquina de fabricação, de produção que trabalha 24 horas. Aquela máquina, ela é movida por diesel, ela é movida por eletricidade, ela é movida por engrenagem, tem toda uma engrenagem que a faz funcionar internamente, mas a gente só vê por lá de fora, a gente só vê a máquina, ela produzindo por lá de fora, a gente não sabe o que acontece de forma interna. E da mesma forma, a superfície pode parecer tranquila, mas muitas das vezes nós não sabemos o que passa nas profundezas. Quem vê o palco todo armado não sabe o que passa nos bastidores, né? E o que de fato nos move, né? No sentido da vida. E esta palavra, irmãos, o que nos move, o que tem te movido, o que tem movido a tua vida, o que tem feito com que você esteja ainda respirando, né, esse fôlego, porque esse fôlego ele foi soprado para dentro de você. E a Bíblia diz lá em Gênesis que o homem passou a ser alma vivente. Agora o homem ele tem sentido. O homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Agora, na sua alma ele tem mente, vontade e emoção, que é para expressar a mente, a vontade e as emoções de Deus. Através da sua alma, o homem ele expressaria a mente, a vontade, né, de Deus, as emoções de Deus. É por isso que você chora, é por isso que você se emociona, né? É por isso que você tem vontade, porque tudo isso está dentro de nós, né? E ninguém vê. Está dentro de nós quando você sofre, quando você tem problema, quando você se fecha, enclausula dentro de você, ninguém vê, ninguém sabe, porque está interna, está guardada aqui dentro de você. Mas você foi feito para a glória de Deus. Nós fomos feitos para produzir, né? Nós fomos feitos para exalar a alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem um verso lá em Provérbios que fala que o coração alegre, ele vem a formosear o nosso rosto, mas pela dor do Espírito o nosso coração se abate, porque a máquina, bem que eu falei, quando ela para de funcionar, ou quando ela dá indício que ela vai parar, ela dá sinais, ela emite sinais. E muitas das vezes somos nós, né? Nós emitimos sinais de tristeza, sinais de angústia, nós emitimos sinais de insatisfação, né? E Salomão, ele diz, ele é o cara mais rico da sua época. Deus, ele pediu sabedoria, né? Por isso que ele exalta a sabedoria, porque a sabedoria é um homem, a sabedoria é um ser, né, chamado Deus. E ele pede, ele não pede. Deus falou assim, sabe, quando acabou o tempo, ele falou assim, Deus aparece para ele e fala: Salomão, pede o que quiseres. E ele podia pedir tudo que ele quisesse. Ele falou: Senhor, me dê sabedoria para mim governar sobre esta nação, sobre este povo, né? Porque não adianta você viver num palácio e não ter sabedoria para governá-lo. Não adianta você ter uma bela família e não ter sabedoria para conduzi-la. Não adianta você ter um belo carro, ter uma bela conta financeira e não ter sabedoria para administrar. Então, irmãos, o que nós precisamos de fato e de verdade é saber administrar o que se passa interiormente aqui dentro. Que Paulo diz: podemos estar abatido por fora, né? Mas não morto por dentro, né? Podemos estar perplexos, mas não desanimados. Então, irmãos, o que nos move é algo interior. O que nos move, nós não nos movemos pelo aquilo que nós vemos. Nós nos movemos
pelo aquilo que está dentro de nós, aquilo que foi plantada como uma semente, chamada fé, uma palavra tão minúscula, tão pequenininha, porém tão poderosa. Essa fé que habita em nós é algo que vai nos mover ao sobrenatural de Cristo. Então essa é uma pergunta que atravessa e rasga a nossa alma, né? Não é sobre motivação, porque aqui não tem nenhum coach motivacional, aqui não tem nenhum profissional, nenhum palestrante motivacional. Então não é sobre a motivação, não é sobre você ter um motivo. O que é a motivação? É você ter um motivo bem para agir. Nós não estamos falando sobre isso, né? Não é sobre autoajuda, porque a ajuda que nós precisamos é do céu. Não é uma ajuda humana. A ajuda que nós precisamos, Davi disse, eleva os meus olhos para o lado, bem para baixo? Não, eleva os meus olhos para os montes. Sabe o que ele fala monte? Porque os montes, lá naquele monte Sião, é o monte de Jerusalém, né? É o lugar que Deus guarda, é o lugar que Deus põe guarda, é o lugar que os olhos de Deus estão voltados. E Davi sabia disso quando ele disse, de lá vem o meu socorro. É de Deus que vem o nosso socorro. O teu socorro, o meu socorro não vem de mais ninguém a não ser do alto. E se o céu não nos concedesse, irmãos, nada do que nós temos nós teríamos, porque tudo que você tem foi o alto que te deu. Então o que nós precisamos, essa não é uma pergunta que essa é uma pergunta que atravessa e rasga a nossa alma, como disse. Não é sobre motivação, não é sobre autoajuda, nem sobre as frases bonitas de efeito. Irmão, tu vai conseguir, aleluia, glória a Deus, né? Eis que eu vejo, né, o varão que você espera, a varoa que você necessita. Irmãos, nada disso. Tu pode ter tudo isso, irmãos, mas se você não for pleno, se a plenitude de Cristo não habitar em nós, seremos como os mais miseráveis bem desse homem, né? Se a nossa alegria não redundar na pessoa de Cristo, né, a tristeza ainda vai ocupar lugar no nosso coração, a insatisfação vai ocupar lugar em nosso coração, né? A questão não é nada sobre isso, é sobre essa automotivação, sobre essas frases de efeito bonita, sobre autoajuda, mas sim da ajuda que vem do alto. É sobre o que realmente sustenta e tem sustentado os nossos passos, a nossa vida, quando tudo dentro de nós parece estar desmoronando e vem tentando nos paralisar. Lembra da máquina? A máquina, quando ela começa a parar, ela emite sinais, né? Então, o que nos move é sobre o que realmente sustenta os nossos passos. E quem tem sustentado a tua vida? Quem tem sustentado os teus passos? Quem tem te sustentado com saúde? Quem tem te fortalecido todos os dias? Quem a todo dia te dá renova a graça e a misericórdia sobre a tua vida? Quem a todo dia te coloca de pé, quando na realidade a tua alma mesquinha, terrena, pecaminosa, humana, deseja a cama? Quem soprou sobre você é que te governa. Esse é o motivo. Esse é o sentido da nossa vida. É aquele que te dá motivo para sair todos os dias de madrugada para trabalhar, para encarar um plantão perigoso na rua, para encarar um plantão lá no seu hospital, na delegacia que você trabalha, no batalhão que você serve, né? na escola que você leciona, né? No seu trabalho secular. É Ele que te move, é Ele que te move. Então o sentido da vida, quando perde Ele como referência, né? Quando Ele deixa de ser a nossa referência, a nossa vida ela se esvai. A nossa vida, ela se esvai e tudo passa a ser, que nem Salomão disse, vaidade. Porque no final de Salomão, ele fala, no livro de Provérbios, ele fala, no versículo 20 do capítulo 3, ele fala, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão.
né? Aqui, ó, ele fala, no capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo 16, ele fala: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio, as palavras do sábio ouvidas em silêncio vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que a arma de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas, né? Então, o que Satanás quer é destruir o quê? Essas coisas boas. E como que ele faz? Introduzindo a tristeza, né? Fazendo com que nós venhamos questionar Deus, fazer com que Deus fazer com que nós percamos o sentido da nossa vida, que é Deus, que é estar em Cristo, que é viver Cristo, que é regozijar. Paulo diz: regozijai-vos no Senhor. Ou Paulo estava errado? Ele diz, porque quando Paulo escreve isso, Paulo estava preso, acorrentado, escoltado por 12 escoltas de homens. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Como pode alguém preso, como pode alguém vivendo situações circunstanciais diferentes, oprimido, humilhado, ainda regozijar? É porque Paulo, ele entendia que não era o ambiente, que não era as algemas, mas era Cristo aquele que o movia, era o Senhor, era a palavra que nele foi implantada, que o motivava a regozijar-se sempre no Senhor. Então eu te falo, meu irmão e minha irmã, regozije-se, né? Alegre-se no Senhor, porque do Senhor é a nossa alegria. O Senhor, ele ainda continua sendo um socorro bem presente no meio da nossa tribulação. Eu não sei qual é o motivo, eu não sei o que te leva, o que tem te movido, eu não sei o que tem realmente se passado pela tua vida. Você fala isso, pastor, porque você não sabe o que eu estou vivendo. Sim, e nem você sabe o que eu vivo, e nem você sabe o que eu vivi, e nem você sabe o que eu passei, né? E nem você sabe a circunstância que eu enfrentei, ou que cada um de nós, porque nós não somos coitadinhos, irmãos, todos nós temos os nossos problemas, todos nós passamos pelas nossas fases, nós somos que nem a lua, né? Nós temos fases, e nessas fases se revela o pior personagem nosso, né? Porque quando nós perdemos o nosso alvo, né? E o nosso alvo precisa ser Cristo, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é ser perfeito como Cristo é perfeito. Porque a Bíblia diz que não se manifestou o que nós haveremos de ser. E sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos igualzinho a Ele. Então há esperança. O Jó fala que há esperança bem para a morte, bem para a árvore. Jó, ele chegou ao momento da vida dele que ele comparou a vida dele à vida bem de uma árvore. Ele diz: morrendo o homem, deitando o homem, não se levantará. Mas para a árvore há esperança, né? Porque a árvore estava plantada, né? Se envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro das águas ela brotará, né? Mas o homem não, o homem foi dado morrer uma única vez. Mas eu falei na última mensagem, Jó tem uma mensagem bem para você. Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Então para a morte também há esperança, porque todos aqueles que crê em mim, ainda, disse Jesus, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia, ao som da última trombeta, né? Ao som da última trombeta, até aqueles que foram transpassados, até aqueles que estão dormindo no seio da terra, eles ressuscitarão. Então a morte foi vencida. Então nós não podemos mais. Eu falava bem para minha esposa mais cedo: eu não estou bem, né? Eu não estou bem, porque isso é fase da lua, né? E nós precisamos, por isso nós precisamos dessa configuração, desse software novo, né? Desse backup. O que nós precisamos é realmente ser, quando a tua máquina dá problema, você como é que se diz o nome técnico? Eu esqueci agora.
formatar, a gente precisa dar formato à nossa vida, dar formato à nossa vida espiritual, irmãos, né? Porque nós não somos, nós não vivemos independente, a vida espiritual, ela é que governa a nossa vida natural. Então, se a nossa vida espiritual estiver desalinhada, desconfigurada, toda a nossa vida secular, ela vai pelo mesmo caminho. Agora, a vida espiritual, ela é como a parte líder do nosso corpo. Qual é? É a nossa alma, onde nós expressamos a nossa vontade, a nossa emoção, né? É na nossa alma que nós sentimos alegria, sentimos as tristezas. Então, a alma, como parte líder do nosso corpo, ela precisa estar sob âncora do Espírito, ou seja, sob o governo do Espírito. E a nossa vida espiritual, ela precisa estar sob a liderança do Espírito, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Aqueles que, e a quem você alimenta mais, né? A tendência é essa. Se você tende a alimentar a tua alma, o teu corpo, né? Você só vai colher corrupção. Mas se você alimenta o teu espírito, mas pastor, como que eu alimento o meu espírito? Né? É comendo e bebendo essa palavra, é desfrutando dessa palavra. Eu falei que essa palavra, ela é eficaz. Essa palavra, ela é fiel e digna, ela é digna de inteira aceitação, ela é apta para instruir, para ensinar, né? Então nós precisamos o que, irmão? Ter esse alinhamento espiritual, né? Foi para isso que nós fomos criados pelo Criador. Foi para isso que nós passamos a existência. Nós que não existíamos, passamos a existência, pelo simples fato de Deus trazermos à existência o inexistente. E eu separei aqui, né? Então nós vivemos num momento, nós precisamos ter cuidado com isso, né? A gente precisa ter cuidado, porque você trabalha muito, busca muitos objetivos, e o principal dos objetivos, que é a comunhão com a palavra, a comunhão com os irmãos, alimentar o teu espírito, né? Porque nós somos levados, somos envolvidos pelo mundo secular e esquecemos que é o espiritual. Eu sempre digo, aqui ó, é o céu que governa, ó, o céu que governa a terra, entendeu? Então, irmãos, e vivemos em uma geração que corre, que trabalha, que produz, que conquista. Lembra da máquina? É isso aí. Mas muitas das vezes não sabe por que algumas pessoas alcançam o sucesso. As pessoas alcançam o sucesso, alcançam a riqueza, alcançam a fama, alcançam aplausos, né? E ainda assim se sentem vazias. O que falta, né? Falta sentido, irmãos. Falta sentido, que eu falei aqui, né? Salomão, o homem mais sábio e mais rico do seu tempo, ele conclui no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade, que tudo passa o homem como a sombra, amontoa tesouro e não sabe quem o levará. O salmista fala: dai-me a conhecer, Senhor. Tem até um hino que fala assim: dai-me a conhecer, Senhor, meu fim. Qual a soma dos meus dias? A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Aí ele diz assim: na verdade todo homem, por mais firme que esteja, ainda é pura vaidade. Passa o homem como a sombra e em vão se inquieta, não é assim? Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então é assim,
Então Salomão, ele pôde entender que tudo isso, o salmista também pôde entender que tudo isso não passa de vaidade, porque as coisas não têm valor, né? Não porque as coisas não têm valor, mas porque fora de Deus, aleluia, fora de Deus, nada vai preencher o coração humano. Então, irmãos, fora de Deus, esquece, porque o ser humano sofre, o ser humano não sofre por falta de coisa, entenda isso, o ser humano não sofre por falta de coisa, ele sofre por falta de propósito, porque ele esqueceu o propósito pelo qual ele foi criado, né? E eu falei no início, nós fomos criados para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Como, pastor Robinho? Como, meu irmão? Né? Testemunhando acerca de Deus, né? Vivendo retamente como Deus quis, né? Ele disse a Adão, tá aí, Adão, tudo é para você, tudo isso é para você. Tu só não vai comer da árvore que está lá no meio do jardim, porque o dia que dela comer, certamente tu morrerás. Não é isso? Então tudo começa ali, com uma palavrinha chamada desobediência. Tudo começou ali. Então, quando a mulher estende a mão e ainda come e dá ao seu marido. Então, irmãos, então o homem passa, ele perde o quê? Ele perde o essencial, que era a visitação de Deus. A todo momento, pela viração do dia, Deus vinha ali, Adão, está tudo certo, Eva, como é que está? Tudo ok? Faltando alguma coisa? Vinha para aquele, porque Deus, ele é relacional, irmão, e ele quer manter esse relacionamento conosco, ele quer nos levar ao ápice do revelamento, desse relacionamento. E esse relacionamento que ele começou, quando ele diz a palavra, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai findá-la até o dia de Cristo. Esse relacionamento que o homem perdeu lá no Éden, Cristo reaveu na cruz e chegou até nós, e nós vamos nos relacionar com Deus pela a eternidade. Por isso eu fiz questão de mencionar esse versículo. E Deus pôs a eternidade no coração do homem, de forma que o homem não conheça. Então, irmãos, a gente precisa entender isso, que nós fomos criados com um propósito. Então, e hoje o Senhor quer revelar as 3 verdades profundas sobre o sentido da nossa vida. E o primeiro já vai lá, se você quiser anotar, ou né, se você quiser escrever aí. O primeiro sentido da vida não está nas coisas, né? Ela está no Criador. Todas as coisas, primeiro Deus fez tudo, Deus chamou a existência. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra passou a ser sem forma e vazia, e o Espírito de Deus começou a pairar sobre a face da terra, de modo que Deus começou haja, e Deus foi trazendo pela poder da sua palavra, Deus foi criando todas as coisas, e depois de todas as coisas criadas, dentro de todas as coisas criadas, ele estabeleceu um ambiente, um local, onde pôs o homem, que toda a viração da tarde, ele viria a se relacionar com o homem, a ter comunhão com o homem, a visitar o homem, né? Até o dia que esse homem pudesse, pela eternidade, estar sempre com Deus. Então isso foi perdido, mas foi reavido em Cristo. Então, irmãos, quando o sentido da minha vida está no meu carro, está na minha boa casa, está na minha bela conta financeira, bancária, está no amigo que pode me socorrer, está no meu trabalho, irmãos, não esquece, irmão, perde o sentido, né? O sentido da vida não estão nas coisas. Eu entendi isso, eu tenho aprendido isso. O sentido da vida, ela se volta para o Criador, né? Salomão teve tudo, Salomão teve casa, Salomão teve jardins,
babilônicos, suspensos, né? Salomão teve ouro, Salomão teve prata, as pedras preciosas, Salomão teve servos e servas, Salomão fazia as festas, Salomão tinha sabedoria que ele pediu a Deus, Salomão tinha poder, mas no final de tudo isso, né? Ele disse, tudo é vaidade, e vaidade é correr atrás do vento. Tudo isso, irmão, como é que se corre atrás do vento, né? Oh, Senhor Jesus, né? Correr atrás do vento, porque tudo isso passa, irmãos, tudo passa, né? Por quê? Porque as coisas que foram feitas para servir, entenda isso, as coisas foram feitas para servir, não para serem significado da existência. Vou repetir para você, as coisas foram feitas para servir, não para serem o significado da existência. Por exemplo, a alma humana tem um espaço que só Deus pode preencher, só Deus. É por isso que a gente sofre ainda, é por isso que ainda há muita resistência, porque enquanto a alma não estiver sob o governo de Deus, ela vai ser vazia, né? E quando ela estiver vazia, o autor de Eclesiastes diz que pela dor, né? O coração alegra formoseia o rosto, mas pela dor do espírito, né? O rosto se abate. Então, irmãos, a alma humana, ela tem um espaço que somente Deus pode preencher. Você pode colocar as suas conquistas, ter na tua sala de troféu relacionamentos, os mais variados relacionamentos. Você pode ter a quantidade infinita de dinheiro, né, de vivência, de prazeres, mas nada substitui a presença do nosso Deus. Nada substitui, irmãos. Deus é insubstituível. Ele é um ser insubstituível. Nada pode substituir Deus na nossa vida, né? Nada. Sabe o que é nada, irmãos? Sem exceção. Pense em uma criança que perdeu os pais, mas recebe brinquedo para tentar consolá-lo, né? Os brinquedos que essa criança ganha, elas não substituem o amor que ela perdeu do pai, entendeu? Muitas das vezes, o que acontece hoje, o que os filhos mais necessitam é de atenção, né? O que a esposa mais necessita é de atenção, o que o marido mais necessita é de atenção. E como muitas das vezes nós fazemos, né, com as crianças, né? Muitos falam assim, tá ocupado, vai lá pro teu quarto, aí enche de brinquedos, a criança vai lá, mas ela quer o que? Ela quer a presença. Então é a presença que vai nos satisfazer, é a presença, não são coisas que vão substituir a presença. Então, irmão, assim é o ser humano sem Deus, né? O vazio que muitos sentem é espiritual, não emocional. Esse vazio existencial que existe dentro de nós, ele é espiritual, é de caráter espiritual, não das emoções. Não é emocional, é espiritual, porque é uma coisa que existe dentro de nós, né? A depressão crescente, a ansiedade, isso que nós temos visto aí a cada dia evoluir, crescer cada vez mais, a sensação de inutilidade, tudo isso aponta para uma alma que está o quê? Desconectada da sua origem. Pega a terra, pega a planta e desconecta ela da terra. Pega o peixe, tira ele, desconecta ele da água. Ele vai morrer. Então, irmãos, quando a nossa alma é desconectada da origem que é Deus, esse vazio, ele aflora, né? Ele se mostra cada vez mais presente. Então, o sentido da vida começa quando entendemos que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus e para Deus, tá? O segundo tópico, são 3 tópicos, tá? O segundo tópico, o vazio da vida está em viver para algo maior do que nós. O que é?
O que eu estou me referindo quando eu falo algo maior do que nós? É o propósito. E que é um propósito? O propósito, ele é algo maior do que nós. Por que ele é maior, que ele é maior que nós? Porque todo propósito aponta para Deus, né? E o objetivo é abençoar pessoas. Então, o propósito é maior que nós porque ele aponta para Deus e o objetivo final do propósito é abençoar pessoas. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, é o propósito de Deus, para morrer, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas qual é o resultado final de Deus ter dado Jesus? É para que ninguém pereça, mas que todos recebam o quê? A salvação. Não é isso? Então, irmãos, esse foi o final, esse foi o objetivo final, o propósito. Então, o sentido da vida está em viver para algo maior. E quando você vive para algo maior, que é o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, irmãos, tudo vai se encaixar. Tudo vai achar, vai ser que nem cada osso se achando lá no vale de osso seco. Quando a tua alma está desconectada, é como se você vivesse num vale de ossos secos, onde não faz sentido, tudo não é sentido, né? E Deus é preciso enviar uma palavra, enviar um profeta e ali você profetizar, porque no meio do vale ou você é um osso seco ou você é um profeta. Então eu falo para você, profetize no meio da tua situação, que tu vai ver, a tua alma vai reconectar com Deus. E quando há essa conexão divina com o que é natural, quando tiver esse alinhamento, céus e terra, quando ela se alinhar, irmãos, aí cada osso vai voltar ao seu osso, ou seja, cada situação vai se ajeitando, vai tornando forma, vai tornando vida, e você vai ter uma vida de propósito, porque Deus não te fez para ser feliz, Deus te fez para você ter a salvação, e Deus te fez para você viver uma eternidade com Ele. Então, irmãos, se Deus te fez para tu sermos felizes, a Bíblia não falava em tanta tribulação, tanta tristeza, né? Tanta aflição, né? Mas ele diz, eu venci o mundo. No mundo tereis o quê? Alegria, tereis muita abundância, no mundo tereis riqueza, tereis tudo isso. Não, no mundo para o crente, para o cristão, para aquele que vive com propósito, são as aflições que nos esperam. Mas ele diz, tenha bom ânimo, porque eu, Jesus, né, venci o mundo. Então, a Bíblia diz em Provérbios 28, 19, anota aí, irmãos, 28, 19, sem visão o povo perece. Agora eu te falo uma outra coisa, quem tem visão governa sob caos. Quem tem visão governa sob caos. E sem visão o povo, ele perece. Ele perece por quê? Porque ele é governado, né? E nós não devemos ser governados pela nossa alma mesquinha. Por que te abate, ó minha alma? Né? Por que te perturbas dentro de mim? Não é isso que o salmista fala? Porque a alma está desgovernada, né? Então, está sem visão, está desconectada. Uma alma desconectada, ela perde a visão. Uma alma desconectada, ela vai perecendo por falta de visão. E eu falei aqui, quem tem visão governa sobre o caos. Então, se você tem visão de propósito, você vai governar sobre as suas emoções, você vai governar sobre os seus problemas, você vai ter o governo absoluto, porque Deus, ele é conosco. E a Bíblia fala que Deus, ele é socorro bem presente no meio da tribulação, né? Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, e também é socorro bem presente, ou seja, Deus está presente. No amanhã, Deus já está lá. Bem para muitos, o amanhã não vai chegar, mas amanhã Deus já está lá, nos esperando. Ontem, Deus esteve lá, porque Ele é eterno, Ele é de geração a geração, Ele é Deus. Ele é Deus que sabe como está conduzindo a nossa vida. Então, sem visão o povo perece. Provérbios 28, 19. Escreve isso aí, irmãos, tá? E sem propósito o ser humano se perde. Sem propósito o ser humano se distrai. Sem propósito ele se corrompe. E sem propósito ele se destrói por si mesmo, né? E o propósito
ele não é inventado, ele é descoberto. Aqui vai um segredo. Você precisa descobrir. Você precisa descobrir. O salmista fala que a intimidade do Senhor são para aqueles que o amam. E só quem é íntimo, né? A intimidade se revela só para aqueles que são íntimos, né? Por exemplo, eu e a minha mulher, né? Nós temos intimidade, né? Porque e essa intimidade, ela não foi inventada, ela foi descoberta. A cada dia a gente vai se descobrindo cada vez mais. E em Deus não é diferente. Então você não cria um propósito, entende, irmãos? Você não cria, nós não criamos um propósito. Você descobre o propósito para o qual você foi criado. E como você vai descobrir o propósito, irmão? Através da palavra de Deus, através do manuseio, através da leitura, através do ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo o ouvir, e ouvir pela a palavra. Então, quando você vem, ouve a palavra, move em ti a fé brota, né? E ela vai fazendo com que você descubra o verdadeiro sentido, que é o propósito pelo qual você foi criado. E como nós descobrimos? Eu acabei de falar, pela palavra, pelo Espírito Santo que revela em nós, né? Pelos dons que Ele nos deu, né? Graças a Deus, a igreja foi equipada com os dons. E para que servem os dons? Para a edificação da igreja. Os dons não foram feitos para me exibir, mas foi feito para edificar, para trazer a edificação à igreja, né? E como nós descobrimos os propósitos, o quarto item, pelas dores que Deus muitas das vezes permite, né? Muitas vezes a nossa missão nasce da nossa ferida, né? Quem não vem pelo amor, né? Deus cria a situação para que tu venha conhecer o seu propósito pela dor também. Então, propósito significa o quê? É viver além de si mesmo. Aleluia! Simples desse jeito, né? Propósito significa viver além de si mesmo. Quem vive apenas bem para si, vive ainda uma vida medíocre, pequena, né? Mas quem vive para algo maior e superior, encontra o significado, irmãos. Então, o que nós precisamos é buscar o significado. E eu vou dar um exemplo de alguém que buscou o significado. O bom samaritano, né, lá de Lucas, né? O bom samaritano, ele é aquele que primeiro passa o sacerdote diante do homem que foi roubado, que foi ferido, que foi maltratado e foi deixado à beira da estrada, quase à beira da morte. Aí o sacerdote passa de largo, passa de longe para não socorrer. Muitas das vezes somos assim, estamos feridos, abandonados, fomos humilhados, estamos à beira do caminho, à beira da morte, e aqueles que deveriam nos ajudar, né, eles passam a largo de nós, passam caminho, passam distante. Logo em seguida veio quem? Um levita, aquele que faz o serviço da casa do Senhor, aquele que ministra diante do Senhor, também faz a mesma coisa que o sacerdote, porque tal povo, tal sacerdote, tal povo. Né? Assim como o povo é, o sacerdote é. Né? E no quartel, na vida militar, a tropa reflete aquilo que o comando é. Né? Aquilo que o comandante é refletido na copa. Se você tem um comandante covarde, você vai ter uma tropa covarde. Entendeu? Então, irmãos, mas o bom, aí logo em seguida passa o primeiro sacerdote, depois passa o levita, vê aquela situação e passa batido. Mas o bom samaritano, aquele que não se comunicava com os judeus, aquele que estava que vivia à margem, né, do centro religioso, né, à margem da religião, né, ele encontrou sentido na vida dele quando ele pega aquele homem, cuida das feridas, o coloca numa hospedagem, paga uma hospedagem e ainda diz, se ultrapassar o valor, quando eu voltar, eu pagarei. Esse bom samaritano é a pessoa de Cristo. Aleluia! Então, irmãos, o bom samaritano da nossa história, ele encontrou sentido porque serviu. Então, se você não serve, irmãos, né? Se você não serve, se eu não sirvo,
nós não servimos para mais nada. Quem não vive para servir, não serve bem para viver, né? Então, e Davi foi outro que encontrou sentido ao servir as ovelhas. Davi era aquele que dava vida pelas ovelhas, né? Que nem alguns pastores que dão a vida pelos dízimos das suas ovelhas, que dão a vida pela a lã e o leite das ovelhas. Não querem saber dela, só querem saber do leite e da lã, né? A Bíblia fala, procura conhecer o estado das suas ovelhas, procura conhecer como estão as suas ovelhas, né? Mas muito não. Davi conhecia. Davi, ele encontrou sentido ao servir as suas ovelhas, né? Ele foi capaz de tirar uma da boca do urso e brigar com o leão por conta de uma, porque Davi não era salteador, Davi era pastor de ovelha. E nós vivemos hoje, né? As igrejas estão lotadas, né, de mercenários. E quem são mercenários? São todos aqueles que vieram antes de Cristo, que vieram para roubar, matar e destruir. E muitas das vezes nós aplicamos esse versículo errado, atribuindo matar, roubar e destruir ao diabo. E não é o diabo. Se você for ler o contexto que Jesus fala, ele está se referindo a todos aqueles que veio antes deles, que são os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os saduceus. Todos que vieram antes deles veio para matar, roubar e destruir. Ele não está se referindo, e no texto você não vê ele se referindo ao diabo. Entende, meus irmãos? Então, e Davi, ele encontrou sentido ao servir as ovelhas. Ele guardava as ovelhas do seu pai, né? Davi encontrou sentido quando ele foi levar comida, alimento aos seus irmãos lá na guerra, que ele viu aquele Golias afrontando o povo de Israel. Ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo, né? E Davi, a história tu já conhece, né? Ele não só vence o Golias, mas ele tira a cabeça de Golias e traz como prêmio. Encontrou sentido. E mais tarde a história de Davi muda, né? Do pasto, né? Cuidando das ovelhas do seu pai, ele foi até o reino, né? A mesma coisa José encontrou sentido quando foi vendido pelos seus irmãos, né? De escravo a governador do Egito. Aleluia! Paulo, ele encontrou sentido ao pregar, né? Quando ele teve aquele encontro a caminho de Damasco, quando ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura para ti recalcitrar, Saulo, quanto os aguilhões. Quem és, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu persegues, né? Ficarás cego por 3 dias. Ficar cego é esquecer o que tu fez lá atrás, né? Depois tu vai à casa de Ananias. Ananias, ele vai impor as mãos sobre os teus olhos, e você e a sua visão vai ser renovada, e a sua visão vai ser restaurada. E muitas das vezes nós precisamos, irmãos, ter a nossa visão restaurada, ter a nossa vista restaurada para poder ver o sentido da nossa vida. Quem governa é Deus, para ver que o sentido da nossa vida vai além, né? É maior do que ter coisa. O sentido da nossa vida é viver uma vida com propósito, né? Jesus, ele revelou o maior sentido da vida. Qual foi o maior sentido da vida, bem de Jesus? Dar vida pelos outros. Aleluia! Morrendo numa cruz por mim, miserável, e por você também, miserável. Ele morreu, ele deu a vida por nós. Ele tomou sobre si todas as dores. Ele pagou um alto preço que nenhum de nós poderíamos ter pago na cruz do Calvário. Aleluia! Então, servir é dar sentido. Servir é amar. Servir é obedecer. Amar é dar sentido. Obedecer é dar sentido. Servir é dar sentido. E o terceiro e último tópico, e aqui eu paro: o sentido da vida está em buscar a eternidade. Foi o que nós lemos. E Deus pôs no coração do homem a eternidade sem que esse o soubesse. O texto diz que Deus colocou a eternidade aonde? Na cabeça? No braço? Não. Colocou no coração do homem a eternidade. Isso significa que nada terreno, uma vez que Deus colocou a eternidade no coração do homem, significa que nada terreno
pode satisfazê-lo totalmente. Aleluia! Nada temporariamente é o suficiente, porque tudo passa, irmãos, tudo passa, né? Nada finito nos completa, porque tudo vai passar, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Somos seres criados para viver além do tempo, né? Por isso, sem eternidade, a vida se torna um ciclo vazio, né? Com a eternidade, a vida se torna uma jornada com destino. E o nosso destino é ter uma vida plena com Deus, onde não haverá mais dores, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas, não haverá dia e nem noite, não haverá, por quê? Porque o Senhor será a nossa lâmpada, o próprio Deus nos iluminará. Então, irmãos, a eternidade dá peso e dá propósito ao presente, à nossa vida presente. Quem sabe que vai... Por quê? Porque ela dá peso e dá propósito. Porque esse peso é a responsabilidade, né? Por quê? Porque todos nós sabemos que todos nós um dia iremos prestar conta diante do Senhor. Então, por o fato de você saber que você vai prestar conta, você vive diferente. O que os outros fazem não me diz respeito. Eles fazem, mas eu não faço, né? Eles vão por aqui, eu vou por ali, né? Então, irmãos, quem sabe que existe um céu sofre diferente aqui na terra, né? Quem sabe para onde vai, né? Enquanto estiver vivendo aqui, vai sofrer diferente, vai entender as razões do seu sofrimento, né? Vai poder suportar os pesos do sofrimento, porque ele sabe que um dia esse sofrimento terão fim, né? E que um dia todo esse sofrimento redundará na eternidade. E quem sabe que existe um propósito eterno, escolhe diferente, escolhe viver diferente. Por quê, irmãos? Porque a vida é curta, passa o homem como a sombra, né? A sombra, ó, já passou, né? A vida é curta, mas, porém, todavia, contudo, o propósito ele é eterno, ou seja, infinito, né? Jesus disse: quem perder a vida por mim, por amor a mim, ou por minha causa, né? Ou por causa do evangelho, a encontrará. Ou seja, né? O sentido da vida não está em preservar a tua vida mesquinha, mas entregá-la a Cristo. E aqui eu termino. Que tal você entregar, abrir mão da sua vida mesquinha, abrir mão da sua... Quando eu falo abrir mão, irmão, não é que você não vai desfazer do que você conquistou, mas aquilo que você conquistou, você saber que aquilo é tudo passageiro, que o maior propósito não está nas tuas conquistas, está no propósito que você um dia se encontrará com Deus. Nós iremos vê-lo, né, como ele de fato, de verdade é, quando ele se manifestar no seu reino. Então, irmãos, para nós concluirmos, o sentido da vida, ele não está no dinheiro, não está na fama, não está no seu status, não está no prazer que você tem, não está na aprovação social, né? Quantos adoram ser aprovados pelos outros, né? E reprovados por Deus? Não é isso, irmão? O sentido da vida está em 3 pilares. Primeiro, saber de onde nós viemos. A nossa origem é os céus. A nossa origem é Deus, né? Então nós viemos de Deus e para Deus nós iremos. Jesus disse: eu vim do Pai e agora eu vou para o Pai. Então saber para onde ir, né? É um dos pilares, é saber de onde nós viemos. Segundo pilar, saber por que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para viver não apenas a minha vida, mas viver a minha vida com o propósito eterno. Amém? E o terceiro e último pilar, né? É saber para onde vamos. Aleluia. Saber para onde vamos. Tu sabes para onde tu vai, irmãos? A Bíblia fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? Ou de quem será? Né? Então, para nós
que vivemos com propósito, né? Para nós que fomos refigurados, que vamos reconfigurar a nossa vida. Agora eu preciso reconfigurar a minha vida, porque o que está proposto para mim é a eternidade com Ele, né? Então a vida só faz sentido quando Jesus se torna o centro, quando o nosso viver é cristocêntrico, quando nós trazemos Jesus para o centro da nossa vida, nós encontramos o sentido dela, né? E se Ele não for o centro, tudo o mais à nossa volta será peso, será pesado de carregar, né? Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se Ele é o centro, né, tudo vai encontrar o seu devido lugar. Talvez a tua vida esteja desencontrado, talvez em algum ponto da sua vida você se desencontrou, se desconectou, está desconectado com o seu Criador, com o céu. Então hoje o Senhor te pergunta: você quer viver apenas ou quer viver com propósito? Você quer viver por viver, deixa a vida te levar, ou você quer viver uma vida que vai te levar ao propósito de Deus, né? Há uma grande diferença entre viver e existir, entre viver e sobreviver, uma grande diferença. E o que você escolhe, né? Quem encontra Jesus, de fato e de verdade, encontra o sentido da sua vida. E que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa, de fato e de verdade, encontrar o sentido da tua vida. E o sentido da tua vida não consiste no acúmulo dos bens, dos certificados, dos diplomas, dos anéis. Não redunda nisso. Redunda numa vida cristocêntrica. Que você possa se voltar. E quem sabe nesta noite, né, aonde você esteja, ou no momento que você ouvir essa palavra, ou no momento que esse vídeo chegar até você, não vai chegar por acaso. Tenha certeza nisso, né? Porque nós somos escolhidos de Deus, e Deus sabe aonde nos achar. Deus ele está com os braços abertos, te aguardando, como aquele pai que o filho pródigo sai, desperdiça toda a sua riqueza e ele se lembra da casa do pai. Talvez é o momento de você se reconectar com o Pai, voltando para o Pai, voltando para casa, e o Pai estará com os braços abertos, te aguardando. O Pai já preparou um anel, o Pai já preparou veste nova, e o Pai já preparou sandália para os seus pés. E muito mais do que isso, o Pai já preparou uma mesa, aonde você vai ter comunhão, aonde nós podemos desfrutar de todo o banquete do Pai. Na casa do Pai há fartura de abundância de alegria. Então, irmãos, não perca seu tempo, meu amigo e minha amiga, meu irmão querido, você que se afastou por algum motivo, por algum momento, você que se encontra meio lá, meio cá, não é hora de estar meio lá, meio cá, é hora de decidir, é hora de reconfigurar a sua vida, né? É hora de realinhar, reposicionar e voltar para Cristo, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe, que essa palavra te alcance, te nivela, te posiciona, traga o alinhamento dos céus para a terra na tua vida, e que você se encontre aí, dentro de você, porque o problema não está fora, o problema está aí dentro. Então encontre o verdadeiro sentido da sua vida, e que Deus te abençoe. E eu vou orar para finalizar. Pai, nós te louvamos e exaltamos a Ti, pelo Teu santo e poderoso nome, por tudo quanto Tu és. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado pelo esse período de comunhão. Pai, no momento exato que essa pessoa ouvir essa palavra, que o Senhor possa fazer borbulhar algo no coração dela, que o Senhor possa estar trocando o velho coração pelo novo coração, que ela possa te receber como único e exclusivo Salvador, e aqueles que já te conhecem, ó Deus, possa estar sendo reconectado de novo a Ti, que haja conexão, que haja renovação, que haja graça sobre graça, que a Tua misericórdia se renova na vida de cada um de nós. Seja conosco, ó Deus, nessa noite ainda, do qual o Senhor estará no amanhã, se nós assim despertarmos. Ô Senhor, seja com a Tua igreja, seja com
seja com cada família, seja com o nosso Jair, que Messias Bolsonaro, nosso eterno presidente, ó Deus, aquele homem que o Senhor escolheu, porque nós cremos que o Senhor tem propósito na vida dele, na vida desta nação, que essa nação não será uma nação vista pela corrupção, pela a injustiça, mas o teu reino sendo estabelecido aqui no Brasil, e o Brasil é o celeiro do Evangelho, o Brasil é um grande celeiro. Oh Deus, restaura a nossa nação, Senhor, toma as autoridades, tenha um particular com elas, com cada uma delas, porque cada uma delas irá comparecer diante do seu tribunal, assim como nós. Senhor, muito obrigado, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com todos vós, com todos espalhados pelos 4 cantos da terra, e você que crê, diga amém. A minha vida encontrou o sentido, e o sentido da minha vida é Cristo em mim, a esperança da glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.